Boa noite, estamos começando agora mais um programa Saúde em Seu Lar. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Felipe Martins e estarei com vocês aqui no programa Saúde em Seu Lar até o meados de outubro, mais ou menos. Hoje vamos conversar aqui sobre diabetes, o tema será diabetes, e para isso a gente trouxe aqui o Dr. Tasca, médico renomado aqui da cidade, né, doutor? Ele que é cardiologista, endocrinologista, intensivista e várias outras mais, né, doutor? Muito boa noite, doutor. Um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Tem um ditado na minha área de atuação, que é UTI, diz que mais é menos. Mais é menos. Muitas vezes a gente tem que ser mais tranquilo, né? Tranquilo. Mas enfim, o início da minha formação foi endócrino. Sim. E depois eu gostava muito de mexer com um paciente grave e eu fui para a UTI, fiz concurso, passei, fiquei como médico de serviço em São Paulo. Depois, ao longo do tempo, eu consegui me titular em cardiologia, né? Na realidade, fui completando a formação de clínico, que é uma necessidade hoje e cada vez mais raro, né? Com certeza. Doutor, como eu falei, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre diabetes. Tá? Vamos fazer uma relação do diabetes e obesidade. Mas para a gente começar, acho que é interessante a gente trazer um dado, tá? Cerca de 16 milhões de brasileiros hoje eles têm diabetes. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde e é um dado que até particularmente a mim até me assusta um pouco, se a gente for comparar também que nos últimos 10, 11 anos teve um aumento aí de aproximadamente 62% nos casos de diabetes. Nós estamos numa ascensão, né? A incidência de diabetes está aumentando, principalmente nos países emergentes, os países que estão em desenvolvimento, porque eles saíram de uma migração rural para a cidade. E essa migração, que ocorreu aí na década de 70, por aí, ela trouxe consigo o sedentarismo, alimentação mais desregrada, pouca atividade física, bebida, muito alimento. Então foi mudando o perfil da população. O diabetes que nós estamos nos referindo é o diabetes tipo 2, que tem uma alta relação com a obesidade. Sim. Feito? Não só o diabetes tem relação com a obesidade, a hipertensão e uma série de problemas. Se torna um ciclo vicioso à medida que você vai ganhando peso e vai arrumando complicação para sua vida, né? Tem países como os países nórdicos, tem países que já tem metade da população está obesa, né? Existem campanhas imensas para tentar modificar isso e eu acho que nós estamos perdendo essa guerra, porque a obesidade ela se tornou uma doença à medida que ela vai causando problemas. Mas, na realidade, ao longo das eras que foi a nossa evolução da espécie humana, a natureza foi escolhendo um tipo de indivíduo que tinha alta performance física, comia pouco e tinha uma resistência muito grande. Esses indivíduos que são os obesos hoje, né? O tempo para fazer uma mutação, uma alteração na genética do ser humano para adaptação foi muito curto. Se você pegar uma fotografia de São Paulo, 1930, eu tenho essa fotografia, achei impressionante. Você olha o Vale do Anhangabaú, você não tem um obeso, só tem gente magra, né? Então você viu a mudança do perfil, e isso está ocorrendo no mundo inteiro, à medida que eu acredito que só não ocorra isso nos países africanos que tem uma renda per capita abaixo de $400 por ano. No restante, todo mundo está ganhando peso. E junto, o ganho de peso traz as doenças como diabetes e hipertensão, principalmente, que hoje em dia ela é a maior causa de doença de mortalidade cardiovascular, né? O diabetes e a hipertensão. Desculpa até interromper o senhor, a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre a obesidade e tudo mais, mas antes, para levar para o pessoal que está nos assistindo em casa, eu gostaria de explicar para eles o que é de fato o diabetes, doutor. Então, o diabetes, a expressão da doença é um aumento do açúcar no sangue, né?
Existe um diagnóstico, conceito de diabetes, o diagnóstico que você tiver 2 glicemias, dosagem de glicose no sangue, acima de 126 miligramas por decilitro em jejum, você já é um diabético. Ou se você tiver acima de 126 em jejum, né, e acima de 200 pós-prandial. Ou você faz uma medida aleatória em qualquer hora do dia e dá acima de 200. Então você tem um diagnóstico clínico e laboratorial de diabetes. Só que a doença, ela não é só expressão, a glicose é uma das expressões da doença. Ao longo do tempo, ela faz uma inflamação nos nervos do organismo e ela traz consequências imensas. Primeiro começa a visão, você começa a ter problema de visão. São as primeiras manifestações de complicação do diabetes. Muitas vezes sem o indivíduo ter a percepção. E ao longo dos anos ela vai fazendo uma inflamação nas artérias, levando a derrame, levando a infarto e levando a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, enfim. O diabetes, o indivíduo, a mortalidade do diabetes, 75% é de doença cardiovascular. Isso impacta no quê? Impacta que se você, nos conhecimentos que você tem hoje, você tratar muito bem o seu diabetes nos primeiros 5 anos, você ganha, a célula ganha uma chama memória metabólica e você preserva ao longo dos anos, de muitos anos para frente, sem grandes alterações. Quando você já começa a tratar errado, você perde essa memória metabólica, você consegue ainda resultados bons, mas não são resultados que a longo prazo vão ajudar. De qualquer forma ajuda, mas não tem a qualidade de um tratamento já de início bem feito. Entendi. O diabetes a gente sabe que tem vários tipos de diabetes, né, doutor? Os principais, tipo 1, tipo 2. Quais as principais diferenças deles? Essa classificação, porque existe muitas outras classificações de diabetes. Para efeito prático, o diabetes tipo 2, nós estamos relacionados fundamentalmente com obesidade. Então, 90% dos diabéticos tipo 2 estão relacionados à obesidade. Então, é uma característica que é determinada fundamentalmente pela obesidade. Tem 10% que aparece em pessoas magras que tem um outro significado. Mas, de rotina, o diabetes tipo 2 é igual à obesidade. Mas não necessariamente a pessoa, como o senhor falou, tem os 10%, ela precisa ser obesa para ter o diabetes tipo 2. 10% pode ser magro, são outros mecanismos. Mas o que está causando a epidemia mundial de diabetes, porque você tem um diagnóstico de diabetes que atinge aí 600 milhões de pessoas no mundo. Mas se você tem mais 600 milhões que são pré-diabéticos, estão a caminho. Por quê? Porque eles estão ganhando peso. Então você já não tem mais 600 milhões, você tem 600 milhões que precisa tratar e mais 600 milhões que estão a caminho do tratamento. Esse é o diabetes tipo 2 que a gente conhece e que é mais comum. E tem o diabetes tipo 1, que fundamentalmente tem um defeito genético e você tem marcadores próprios para dizer se aquilo é o tipo 1 ou tipo 2. E a resposta, né? Antigamente o tipo 1 dava muito em criança, somente em criança, e tem um tipo 1 que dá em adulto, jovem, mas hoje você está tendo diabetes tipo 2 em criança, pela obesidade. Essa seria até uma pergunta que eu iria fazer para o senhor. Por que desse grande aumento de tipo 2 em Porque a obesidade, ela traz no mecanismo dela uma dificuldade da ação da insulina, que chama resistência insulínica. A resistência insulínica é como se fosse uma incapacidade do organismo colocar a glicose dentro da célula, o açúcar dentro da célula, com aquela quantidade normal de insulina. Então ele vai forçando esse organismo cada vez a produzir mais insulina, e muitas vezes começa a sair do controle muito cedo. Entendeu? A obesidade, ela é calculada pelo IMC, né, Índice de Massa Corpórea. Isso.
forma prática, né? Forma prática. Forma prática. Mas como que é? Só poderia explicar um pouquinho mais pra gente também como que funciona? Índice de massa corporal, vamos supor, a mortalidade da obesidade, ela tem uma forma de curva em J. O que significa isso? Se você for um índice de massa corporal muito baixo, a mortalidade aumenta nessa faixa de índice de massa corporal. Já vou explicar para você. Se você começar a ficar muito obeso, a mortalidade aumenta também. Então tem uma faixa que a mortalidade é determinada como um padrão normal, que é entre o IMC de 20 a 25. Isso é para efeito prático, não ficar dando cifra. IMC de 20 a 25 é um padrão normal de peso. Acima de 25 é um padrão de pré-obeso, e acima de 30 obeso, acima de 35 obeso moderado, e acima de 40 é obeso mórbido, que chamava obeso mais grave, e acima de 50 de IMC, que significa 50 quilos por metro quadrado de superfície corpórea, são os grandes obesos. De uma forma contrária, por exemplo, quando você tem um IMC de abaixo de 20, a sua mortalidade estatística aumenta. Significa que você vai morrer, mas significa que estatisticamente você tem uma chance maior que aquela faixa considerada normal. Por isso que se briga muito, hoje se chama muita atenção para esses manequins muito magros que fazem propaganda em revista, que aquilo não é bom também. É tudo bem que é a vida deles por um tempo, mas não é o ideal para você ter. Então, tanto magro demais como obeso demais, a gente aumenta a mortalidade. Só que o obeso, ele traz consigo outros problemas. Por exemplo, um indivíduo que foi feito para ter 25 quilos por metro quadrado de superfície corpórea, feito, e ele tem 40, ele vai forçar as articulações, ele vai forçar o sistema cardiocirculatório, ele vai estar com o sistema imunológico deprimido. Então é um indivíduo que tem mais propensão às doenças como gota, doença como trombose venosa, com cânceres, com hipertensão e derrame, tem mais doença de sono, inclusive sofre mais acidentes automobilísticos. Então você vem trazendo uma série de fatores que não só a pressão e a diabetes, que ajudam a aumentar a mortalidade dele. O ideal, então, é sempre manter entre 20 e 25. 20 e 25 é o ideal, né? Mas como que calcula? Calcula o seguinte: você pega a sua altura e multiplica por ela. Vamos supor, você tem 1,70 m, vezes 1,70 m, vai te dar um número, certo. Número X. Você pesa seu peso em quilos e divide por esse número. Vai te dar, vamos supor, 30 quilos por metro quadrado, 25 quilos por metro quadrado, 18 quilos por metro quadrado. É uma forma prática. Então é o dobro da altura, feito, e você divide o peso pelo resultado do dobro da altura. Doutor, então, não sei, você tem 1,80 m, vamos supor que dê 3, sim, supondo, e que você tenha 90 quilos. Então, 90 quilos dividido por 3 dá 30. 30 quilos por metro quadrado de superfície, você está considerado obeso. Entendi. Entendeu? Entendi. É um cálculo fácil, sim, sim, tranquilo, porque você pega um indivíduo de, por exemplo, 1,80 m, o teu lá, e aqui dê 3 o resultado, só para efeito de cálculo. Ele pesa 75 quilos, 75 por 3 dá quanto? 25. Você está dentro da faixa ideal de peso. Magro, mas vai ser esbelto, vai ser manequim, tudo, né? A gente escuta hoje em dia muito falar do sobrepeso. Né? Sobrepeso, essa faixa aqui acima de 25 e menor que 30. Entendi. É assim, 25 mais 25,1 até 28,9. É o 29,9. Para efeito prático, é de 25 a 30 sobrepeso. Certo. Acima de 30 é obeso. Quanto mais transtorno. Né? Certo. Doutor, e quanto à obesidade visceral? O que é a obesidade visceral? Então, você quando ganha peso, você tem uma obesidade subcutânea, feito, e uma obesidade que está dentro da cavidade abdominal,
que faz parte, essa obesidade faz parte da proteção das vísceras. Você tem um pouquinho de gordura lá que protege. Quando você preenche os locais de depósito da gordura, você começa a depositar nos músculos, no fígado, e nas alças intestinais. Aí se dá o nome de obesidade visceral. O que tem essa obesidade diferente? Ela provoca uma resistência à ação da insulina. Então você precisa mais insulina para fazer o controle da sua glicemia. Quando você produz mais insulina, você mexe com outros mecanismos que retêm água e sal. Então é o mesmo mecanismo do diabetes que vai esgotando as células produtoras de insulina, é o mecanismo que faz retenção de água e sal e você torna hipertenso. Então a obesidade visceral ela está relacionada com a mortalidade cardiovascular. Através dos derrames, dos infartos, né, das alterações nos triglicérides, e ela é calculada com a fita métrica, entendeu? Nós vamos entrar muito em detalhe hoje, senão nós vamos ficar muito técnico, mas você passa uma fita métrica no abdômen relaxado e você vai ter o diagnóstico se você tem obesidade visceral ou não. E é uma gordura difícil de sair, né? Porque, veja, o que acontece? O hormônio masculino é aterogênico. O que significa? Ele provoca uma aterosclerose no indivíduo. Então, veja, aí você vai tocando a tua vida e vai ganhando aquela barriguinha que todo mundo fala que é uma barriga, tá ficando rico. Antigamente falavam muito isso. Aquela lá é a obesidade visceral que vai te trazer problema. A mulher, ela chega na menopausa, ela perde o estrógeno. Então ela fica com a remanescente que ela tem de hormônio masculino. Aí ela vai desenvolvendo também obesidade visceral, vai ficando vulnerável às doenças cardiovasculares. Não só elas, como ao próprio diabetes, né? Tipo 2. Também, né? Tudo que traz resistência insulínica pode levar a um esgotamento da produção de insulina, né? Tudo que traz resistência, tudo que exige demais do organismo, ele pode ir falindo ao longo da vida. Não? Certo. Além da obesidade, doutor, tem algum outros problemas que levam ao diabetes tipo 2? Não. Você tem uma forma, chama LADA, é uma forma de diabetes tipo 1 que acomete o jovem adulto, sabe? Mas só responde à insulina. O mecanismo é diferente. O chinês e o europeu têm mostrado através dos trabalhos que a melhor forma de você prevenir o diabetes é a atividade física. Se você tiver uma atividade física boa, você previne o aparecimento diabético em 50%. Então, uma das coisas que leva ao diabetes é o sedentarismo. Porque com o sedentarismo você come muito e engorda. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que está no início da nossa evolução. Sim. Porque o ser humano, só para completar a resposta, ele sempre foi nômade. Ele nunca foi sedentário. A história do sedentarismo da história da humanidade data de 70 mil anos. Até então nós vemos milhares de anos que dificilmente tinham um obeso, né? Morria-se com 25 anos, 30 anos, ninguém chegava. Na década de 70 ou 50 anos, hoje está em torno de 70. Tem países que já está batendo 85 anos de vida média. Então, cada vez mais sedentário, cada vez mais tranquilo, cada vez mais limitado e cada vez aparecendo mais problemas. Né? Certinho. Eu pedi aqui só um instantinho para o senhor, que a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Logo mais estaremos de volta aqui com o Dr. Tasca, falando um pouquinho mais sobre obesidade e o diabetes, a ligação entre os dois. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Mais uma vez aqui hoje recebendo o Dr. Tasca, cardiologista, endocrinologista, intensivista e vários outros, como a gente já falou no começo do programa aqui, né, doutor? É uma bondade de vocês. E hoje conversando um pouquinho sobre diabetes, a relação com a obesidade. E, doutor, eu queria fazer uma pergunta também para o senhor da relação da genética com o diabetes. Então, diabetes 1 a base é genética, né?
O diabetes 2 não tem, tem já estudos mostrando, mas não tem um marcador para você falar assim, olha, esse indivíduo vai ficar diabético dentro de 5 anos. Então nós estamos trabalhando dentro de estudos estatísticos e orientação de mudar o estilo de vida. É relacionar o tipo de diabetes tipo 2 com a mudança de estilo de vida que nós sofremos ao longo da data. É lógico que hoje, você, por exemplo, se tem um acidente de carro, você tem um traumatismo brutal, o organismo libera uma quantidade de hormônio tão grande e o açúcar sobe. Por quê? Porque precisa preservar um fluxo sanguíneo para o cérebro de glicose que só trabalha com açúcar. Então, a reação de estresse leva ao aumento de glicemia, que pode ser transitória, ou se o indivíduo tiver uma base, uma tendência genética, ele vai desenvolver a doença. Como o uso de corticoide, como o uso de uma série de fatores. O que interessa é o seguinte, do ponto de vista prático, nós não temos um marcador biológico para dizer esse indivíduo vai ser diabetes tipo 2 daqui a 10 anos. Já no diabetes tipo 1 a gente já tem. Apesar que o diabetes tipo 1 tem vários tipos de diabetes, mas já se consegue fazer esse estudo. O diabetes não. O diabetes eles estão pesquisando, mas a gente não tem uma forma, porque tem obesos ótimos, não tem alteração do triglicéridos, que é uma forma de gordura, não tem alteração de pressão, não tem alteração de açúcar. É lógico que ele está lá com 50 quilos por metro quadrado de superfície, isso vai pressionar as articulações, vai ter desgaste, mas enfim, o obeso não é igual. Porque um tem tendência de ter triglicéridos aumentado, o outro vai pipocar um diabetes, o outro está com a pressão normal, o outro, normalmente, a obesidade vem com essa resistência insulínica, muitas vezes se avalia o indivíduo e não acha. Então, tem diferentes tipos de obesidade, e isso aí, nós colocamos tudo no mesmo balaio e tentamos dar uma orientação comum, mas ao longo da evolução da medicina, a gente vai conseguir separar essas pessoas. Agora vamos voltar na história. Eu vou citar um livro aqui que eu achei interessante porque não é feito por médico, é por historiador. Uma breve história da humanidade. O indivíduo estuda a evolução do ser humano e ele descreve, isso já é conhecido, o desenvolvimento de um gene que é extremamente egoísta. Ele precisava acumular energia para as lutas, para as grandes migrações, tudo. Então, esse gene nós temos até hoje. Só que esse gene pegava tudo que ele podia e transformava em gordura e segurava para o organismo, para ter períodos de vacas magras, períodos ruins para consumir. Só que agora não tem mais. Agora não tem mais período de vaca magra, com exceção dos países da África, a gente vê a obesidade engraçar muito mais na classe pobre do que na classe média ou rica. Por quê? Porque o acesso à alimentação é abundante. Então, nós estamos trazendo uma epidemia por uma evolução natural da espécie humana, cujo fator para reverter não se faz em curto prazo. Então, nós estamos sem saída. Por exemplo, os medicamentos que se tem hoje para obesidade liberada no Brasil são 4 medicamentos, fundamentalmente. Existe uma série de medicamentos se usando para regime, que na realidade chama-se off-label, não tem uma validação das sociedades de obesidade nem de endocrinologia. Então, o que nós tentamos fazer? Todo mundo, é uma área que todo mundo fala, olha, eu posso somar um pontinho, e com razão. O fisioterapeuta pode somar, o educador físico pode somar, o médico pode somar, o psicólogo pode somar. Então, todo mundo, porque não tem uma saída. Só que se você passar na rua, a quantidade de alimento jogado no mercado, entendeu? Eu vou falar uma coisa para você. Quem que resiste ao chocolate? Difícil, né? De qualidade. É difícil. Então, nós estamos perdendo essa guerra, por quê? Porque nós temos que voltar a uma vida mais... um estilo de vida melhor. E nós não estamos conseguindo. Porque tudo virou comida e bebida. Todas as reuniões, tudo isso sempre acaba. Então, você vê a sociedade ganhando
ganhando uma qualidade de vida, porque faltava comida antigamente, e hoje você está vendo um outro lado do problema, né? Só fazendo uma observação sobre o que o senhor falou agora há pouco, doutor, acho que é até interessante a gente levar isso ao público também. Nem todo obeso, então, ele vai ter a diabetes, tem diabetes. Não, né? eu tenho obesos. Tem obeso diabético, tem obeso hipertenso, tem obeso que é diabético hipertenso. Tem um tipo de obeso que é o plurimetabólico, que chamava. Tem várias alterações metabólicas. Esse é o mais grave. Quer dizer, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem alterações nas gorduras do sangue, geralmente na parte de um tipo de gordura chamada triglicérides. Ele tem alteração de fator de coagulação, levando a trombose maior. Ele tem problema respiratório, levando a maior número de acidente. Ele tem alteração imunológica, levando a maior incidência de câncer. Há pouco tempo saiu o trabalho mostrando que a incidência de câncer é maior nos obesos. Mas você tem obeso e obeso, não? Isso é meu entendimento. Sim. Hoje. E uma extrema dificuldade. Quando você vê que existem tratamentos mutilantes para uma doença, por exemplo, eu não estou questionando, estou dizendo que existe. Antigamente se tratava uma úlcera tirando 2/3 do estômago. Hoje se trata obesidade, grandes obesos com cirurgia bariátrica, que você deixa um estômago de 30 ml de volume. Então, você sabe que nós estamos longe ainda do entendimento de como reverter essa situação. Então, veja, nós estamos fazendo uma caminhada. Por quê? A úlcera, quando eu sou dessa fase da vida que se operava o estômago e tirava 2/3. Aí começou a surgir medicamentos e raramente hoje você vê um paciente operando de úlcera. Tudo é tratado com medicamento, com esquemas terapêuticos sem agressividade. A obesidade não, cada vez mais nós temos um padrão de obesidade que ela não responde a tratamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega um indivíduo de 170 quilos, como é que você vai exigir que ele faça esporte? O joelho dele não aguenta. Perfeito? Como é que você vai exigir que esse indivíduo faça dieta para emagrecer se ele come 10, 12 mil calorias por dia? Porque para manter um indivíduo de 180 quilos não pode comer pouquinho. Então, da onde está vindo essa fome que é incontrolável? Eu, fugindo um pouco do padrão científico, eu tenho umas ideias a respeito que eu não vou tocar aqui, mas é que nós estamos, a impressão que eu tenho é que nós estamos andando no escuro em obesidade. Andamos muito, mas ainda estamos no escuro. Consequentemente, se nós não resolvermos o problema da obesidade, nós resolvemos o problema do diabetes. E olha que tem medicamentos maravilhosos para diabetes hoje, mas eles não vão ser suficientes. Por quê? Primeiro, não é acesso generalizado à população. Então, o governo tem um padrão de orientação porque ele está pensando num país. Então, ele tem que dar aquilo que ele pode fornecer para todos os pacientes. Né? Só que o mundo, a ciência está andando e a largos passos, e ele anda pequenos passos em função de situações econômicas, tudo. Mas, enfim, nós não vamos resolver o problema. É aquilo que você falou, tem 16 milhões de obesos no Brasil, não sei, talvez mais, né? De diabéticos, talvez mais. Talvez a gente fale desse número das pessoas que realmente sabem e se consideram, né? Eu vou te dar um dado que foge um pouco desse assunto. É o seguinte, os Estados Unidos tem 1,5 milhão de infartos por ano. Morre 500 mil pessoas. O Brasil, você vai olhar a estatística, tem 400 mil infartos por ano e morre 140 mil pessoas. Como é que um país que tem o dobro da nossa população tem 1,5 milhão e nós temos 400 mil? Então, é estilo de vida, é falta de dados estatísticos, falta de estudo, não sei. Eu sei que você tendo
um aumento de peso, como o americano tem um aumento de peso mais gritante, apesar que ele tem um controle melhor já do diabetes, mas é aquilo que eu falei, se você não trata bem o diabetes nos primeiros anos de vida, você não vai ter o benefício ao longo prazo. Então 75% dos diabéticos morrem de derrame de infarto, de doenças cardiovasculares. Deixa eu interromper mais uma vez o senhor aqui, doutor. O diabetes, o tipo 2, que é o que a gente está abordando aqui, ele costuma apresentar sintomas? Opa, é o seguinte, existe uma zona nebulosa, que o indivíduo ele tem 126, 130 de dosagem de açúcar persistente e ele não sente absolutamente nada. Não sente. Quando ele chegar aos 250, ele começa a ter manifestação aguda da doença. Muitas vezes urinar mais, tomar mais água, ter fome, ter cãibra, perder peso. Então você já tem manifestações clínicas de uma doença que se agudizou. Essa faixa entre 100 a 180, 200, o indivíduo é diabético, a doença já está ativa, só que ele não tem condições, a não ser que ele faça exame. Aí ele faz exame, só que ele não sente nada, por que eu vou tomar remédio? E aí começa a saga do diabético, porque a doença está em atividade, ele não sente nada e nem vai sentir nesses níveis. Quando ele começar a sentir clinicamente, já se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ele perde essa parte do tratamento que não vai se recuperar mais. Que aí volta naquilo que o senhor falou no começo do período de tratamento dos 5 anos, se bem tratado. Isso é mostrado por exame, por trabalhos hoje grandes. Então, qual que é o problema nosso? Você fez o diagnóstico de diabetes, começa a tratar. Isso é básico. E tratar bem. Ao longo da vida, o tratamento do açúcar, ele é importante. Mas se você não tratar tão bem o açúcar, você precisa tratar muito bem a pressão e muito bem o colesterol. Aí o paciente tem valores de referência própria para esses fatores. Por exemplo, se você perdeu os 5 anos iniciais da vida, você tem uma série de benefícios para o lado do rim, para o lado disso, daquilo, mas não tem para o sistema cardiovascular. Então, eu tenho que ser rígido com a glicemia, o sujeito tem 15 anos de doença. Não adianta eu ser rígido, eu posso ser um pouco mais maleável com a glicemia, mas exigir mais um controle rígido da pressão, do colesterol, e tentar trazer essa glicemia para um nível em que ele viva bem e não prejudique. Mas aí não precisa ser com aquela rigidez como se fosse um jovem. Por quê? Porque se você tem 60 anos e você tem 30 de doença, quantos anos você tem a mais? Eu não sei. Mas eu sei que você tem alterações que já não adianta mais ser tão rígido. Se for um jovem de 20 anos, 30 anos, você vai mostrar para ele que ele vai ganhar em vida, em qualidade de vida, não só em tempo, em qualidade de vida. Enfim, você vai ter que procurar ser muito rígido com ele. Se for uma criança, você não vai ser rígido com a criança. Por quê? Porque quanto mais rígido, você traz o açúcar muito próximo do normal e pode ter quedas de açúcar com problemas sérios. O idoso, lá pelos 70 anos, não adianta você ser rígido no tratamento com ele. Você tem que mostrar para ele, você tem que orientá-lo, mas uma queda de açúcar na madrugada pode ser muito mais prejudicial do que o nível de açúcar que ele está levando. Por quê? Porque hoje eles mostram que quando você tem queda de açúcar, já no tratamento do diabetes, a incidência de óbito aumenta. Ele morre mais quando tem hipoglicemia, tem mais demência, tem mais queda, tem mais fratura. Então, o que é uma doença? É uma doença crônica que você adquire aí numa fase da tua vida e leva até uma fase avançada da idade. E que você tem que ter um olhar crítico de não querer fazer um tratamento igual para todo mundo. Entendeu?
É complicado. É complicado, bastante complicado, né? Duas observações também aqui, doutor. Em relação ao que o senhor falou das crianças, eu vou até avançar um pouquinho aqui. Como que a gente faz pra... A gente sabe que criança quer tudo pode, né? Acha que tudo pode. Qual que é o papel dos pais, assim, no tratamento de uma pessoa com diabetes tipo 2? Eu não tenho experiência com crianças, porque eu já deixei há muito tempo de orientá-lo. Mas eu acho que você tem que tratar a família. Você tem que orientar a família, não só a criança. Os pais têm que aceitar, os pais têm que ajudar, os pais têm que orientar. Isso faz parte, né? É a mesma coisa que... Vamos transferir isso para o adulto, que eu tenho experiência. Eu tenho que fazer um regime e perder 10 quilos. Chego em casa, minha mulher faz um prato de macarronada. Ela falou, não, você come para o regime. Como? Entendeu? É complicado. Ela põe um bolo lá, um pudim. Eu, por exemplo, sou aficionado por pudim, né? E acho que as coisas da minha infância, pudim e doce de leite. Eu olho através do doce de leite, será que eu consigo ficar num pouquinho? Agora, se eu não ver o doce de leite, aquilo me faz tanto falta. É lógico que isso aí os experts em alimentação, eles sabem, por isso que nós estamos perdendo essa batalha, né? Mas em relação à criança, a criança também se adapta a uma situação. Ela também se educa ao longo do tempo. Toda família tem que se educar, né? Com certeza. Então, você vai ter as crianças com mais dificuldade, menos dificuldade, mas se você, com os recursos que tem hoje, consegue viver muito bem. Certo. Viver bem. E a outra observação que eu quero fazer com o senhor aqui também é em relação ao colesterol. Então, o diabetes, ele está diretamente ligado com o colesterol? Não, o diabético, por ele ter um envelhecimento mais acentuado e mais rápido que o indivíduo normal, ele tem valores de colesterol que são diferentes. Porque você ser diabético, você pode não ser de risco no início, mas você é um indivíduo de grande risco ao longo do tempo para doença cardiovascular. E nós sabemos, já os estudos de muitas décadas atrás, que você controlando a pressão e o colesterol, você tem uma diminuição na mortalidade do diabético. Muitas vezes você não consegue bons resultados com o controle do açúcar, mas com o de colesterol, sim. Então, quando o indivíduo é diabético e você pergunta como é que é seu colesterol, ele fala, meu colesterol é normal. Eu falo, bom, eu preciso ver, porque se é normal para o indivíduo normal, ou é o padrão normal para um diabético, que é diferente. Então, só para te dar uma ideia. Você tem um colesterol bom e um colesterol ruim, tá? E o colesterol bom é o HDL, o colesterol ruim é o LDL. Então, e você tem um outro tipo de gordura no sangue que chama triglicérides. E o que a gente viu em diabetes? Que o triglicérides, ele tem uma capacidade de fazer aterosclerose, envelhecimento precoce nas artérias do indivíduo, como o LDL colesterol. Então, quando você vai mexer com um indivíduo diabético, você tem que tentar colocar, porque muitas vezes não é possível, o HDL o máximo que você puder. Mas como é um padrão genético, você vai até quando a genética te permitir. O LDL, você tem remédios que você traz bem para baixo. Então, aí dependendo da situação do indivíduo, você traz para 100, para 80, para 70, para 40, enfim. E o triglicéride foi mostrado que ele tem um alto poder de provocar aterosclerose quando indivíduos são diabéticos e você permite que ele vive acima um pouco da faixa normal. Por quê? Porque eles foram estudar as partículas, que são as partículas que compõem essas gorduras, eles viram que é diferente no diabético do que o indivíduo normal. Então hoje você olha o diabético, você quer uma pressão X para ele, quer um colesterol X, quer um triglicéride X e quer um peso X. Isso é o ideal para tratar. Que jeito você vai conseguir isso? Depende da fase da doença que ele está, depende dos recursos que ele tem, depende de como ele responde. É uma série de problemas. Por exemplo, o indivíduo vai desgastando o organismo e não se trata direito, e ele é tipo 2. Chega lá na frente,
30% vai ter que entrar na insulina. A gente espera acabar a reserva de insulina ou entra antes para preservar o que ele tem? A conduta é para preservar o que ele tem. Então a gente usa insulina mesmo antes dele esgotar o recurso. Só que ele não aceita. O brasileiro é o povo que mais recusa a utilização de insulina no tratamento de diabetes. Acredito eu que não só do diabetes, né? O tratamento no geral de várias doenças. Isso é, mas o diabetes é uma doença que eu falo o seguinte, é como dívida de banco. Não adianta você passar do outro lado da calçada, o banco vai te pegar. Acaba achando, né? Vai acabar te achando. Então, não adianta você fingir que você não tem. Muitas vezes o indivíduo não finge, não consegue, é difícil mesmo. E são conhecimentos que você tem esse conhecimento de alguns anos para cá. A gente não tinha há 15 anos esse tipo de conhecimento, os estudos mostrando todos esses dados que se tem hoje. Então, não era possível, na realidade, orientar um indivíduo como se orienta hoje, há 15 anos, 10 anos atrás. Hoje você tem que pegar mais firme com ele, ter umas conversas diferentes. E se ele não aceitar? É um direito dele não se tratar. Então você tem que tentar assim, mostrar um convencimento, mostrar que ele vai ganhar em qualidade de vida, em estilo de vida, vai usar aquele sacrifício imenso que ele fez para a vida para ter uma vida melhor. Mas a gente tem um monte de fatores aí que a gente que não tem esse controle, né? A gente vai agora para um breve intervalo, logo mais estaremos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando um pouquinho sobre diabetes, a relação com a obesidade, com o Dr. Tasca. Dr. Tasca, cardiologista, mais uma vez, falando para vocês, endocrinologista, intensivista e várias outras mais. Doutor, uma curiosidade particular em relação ao homem, tá? Das relações do problemas sexuais, impotência, obesidade não, desculpa, o diabetes, ele causa impotência, tem problema em relação com problemas sexuais? Quando você não trata o seu diabetes de acordo, ao longo da vida você vai apresentando uma série de deficiências. Começa na visão. Sim. É lógico. E é o que a gente chama de inflamação, vai inflamando os nervos, a polineurite. A polineurite, ela pega aleatoriamente. Uma das coisas no homem leva à disfunção eréctil. A disfunção eréctil, que no início pode ser corrigido e ao longo do tempo não se corrige mesmo. Não só a disfunção eréctil, mas a disfunção de controle de pressão, de batimentos cardíacos. Você tem uma série, inflama todo o teu organismo. E é uma inflamação longa e contínua. Então, as coisas que te faz mais falta, você percebe mais cedo. Mas ao longo da vida você vai percebendo o estrago que vai fazendo. Nós comentamos que 50% dos pacientes não sabem que são diabéticos, não sabem que são hipertensos. É lógico, hoje você mede a pressão aí, e tem campanhas do governo para te orientar, e o diabetes é um pouquinho mais complicado, porque o indivíduo muitas vezes não acredita no resultado, ele não dá bola, ele acha que não tem nada, ele tem dificuldade de acesso ao remédio, ele tem dificuldade de acesso ao especialista, não há número suficiente de especialista para orientar. Então a Associação Brasileira de Endocrinologia, como a de Cardiologia, faz um esforço enorme para chamar a atenção da doença e da necessidade de que tem que te tratar. Mas de uma forma geral, veja, não é um problema nosso. Tem países de primeiro mundo aí que os estudos mostram que eles mal conseguem, eles não seguem o padrão dado pelo médico. Ele segue 3 meses, depois abandona, corta remédio. Então isso é muito da educação, da conscientização da doença e do poder aquisitivo e das campanhas de esclarecimento. Eu acho muito importante a campanha de esclarecimento. Por quê? Porque não é possível o leigo deter esses conhecimentos e saber lidar com a doença se ele não tiver a ajuda de um profissional. Nem tanto
porque o profissional vai orientar dieta ou não, mas atividade física ele pode aprender tudo, mas como ele manipular os remédios para que ele tenha um bom controle e tenha uma diminuição do risco cardiovascular. Eu acho que hoje nós estamos numa época que todo mundo quer viver muito e viver bem. E o risco cardiovascular, ele caminha junto ao diabético. Né? É uma das coisas que vão caminhar junto pela qualidade de vida, pelo estrago que faz, porque não é só infarto. Você tem aqui no Brasil, eu comentei, 400 mil infartos por ano, 140 mil morrem. 80% morre, quase 70% morre na primeira hora de dor. Então, tem uma faixa que não dá nem tempo de tratar. Mas quando você chega ao hospital, se você for bem tratado, a tua mortalidade cai de 30% para 6%. E nós sabemos que os diabéticos são os mais vulneráveis a essa história toda. Então, se a gente conseguir conscientizá-los que eles devem se cuidar e devem se orientar, nós vamos trazer um benefício para uma faixa de indivíduos que estão na faixa para homem de 45 a 55 anos e para mulher de 55 a 60 em franca atividade de vida. Hoje uma pessoa com 60 anos é uma pessoa que está trabalhando, está produzindo, enfim, está muito ativo. Né? Então, o que eu mais acho interessante reforçar é que as pessoas começam com uma doença crônica que vai explodir lá na frente e que você tem que começar a se conscientizar e trabalhar para o controle dos fatores para que você viva muito bem lá. Eu acho que essa é a parte mais importante. É a educação, é a atividade física, é o controle de alimentação, é o controle de bebidas, é um controle de drogas ilícitas que a gente tem que conscientizar o jovem que o preço dele vai ser muito alto lá na frente, a obesidade. Então tem uma série de coisas aí, porque você não sabe o carimbo genético que você tem. Sim. Na realidade, nós somos, eu penso assim, que nós somos carimbados geneticamente. Né? Você tem aí as doenças cardiovasculares, e o diabetes está nesse esquema, 48% são um padrão genético, o resto é padrão adquirido. E a gente sabe hoje que o estilo de vida e o tratamento, ele provoca alterações no gene, que não são, pode ser até passado de geração para geração, não, mas ele mexe com aquela geração. O indivíduo trata uma doença, ele vai ter um preço a pagar. Por quê? Por mudanças genéticas causadas pelo meio ambiente e que você não consegue reverter. Isso é um capítulo novo em medicina que chama epigenética, muito interessante, e que no diabetes já tem estudos e agora está avaliando o que o ambiente faz com a parte genética da pessoa. Então isso é muito importante, porque a gente nasce com carimbo para um monte de coisa e depois vive uma vida completamente maluca achando que não vai acontecer nada, e vai. A verdade é que a gente tem o controle está nas nossas mãos, né? É a prevenção. Como o senhor falou, a prevenção, o controle alimentar, a atividade física. E muitas vezes com tudo isso que você faz, o teu organismo te dá uns tombos. Mas isso aí é aquela parte inerente que foge da compreensão e foge da capacidade de solução atualmente, né? Mas é isso aí. Eu acho que uma medida de pressão tranquila aí, uma medida de destro capilar, hoje os exames estão muito, muito tranquilos, tem um resultado fora do padrão normal, ouça opinião, liga, conversa. Eu acho que a Secretaria de Saúde hoje está bem estruturada, ela consegue te dar uma orientação boa. Eu acho que nós andamos muito nisso aí. Poderíamos ter andado mais, mas nós começamos a caminhar muito para tentar controlar. Você veja bem, eu falei que 75% dos diabéticos morrem de doença cardiovascular. E na última década, praticamente não se diminuiu a mortalidade cardiovascular. Se cria SAMU, se cria unidades de urgência, unidades cardiológicas, e por que não diminuiu a mortalidade?
Porque não diminui a obesidade, não diminui o sedentarismo, não diminui o diabetes, não tem bons controles de hipertensão e diabetes, de colesterol. Colesterol é um inimigo invisível. Você não muda o padrão de colesterol teu. Você nasce com aquele padrão genético e você vai ter que alterar a medida com medicação, feito? E atividade física. E um tem que estar junto com o outro. Então você tem um carimbo genético para algumas coisas. Se nós não entendermos isso aí, começarmos a trabalhar anos antes, nós vamos levar uma bomba para frente, explodindo na vida da gente. Era isso aí que eu tinha que conversar com vocês. Infelizmente a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa. São vários temas ainda que a gente poderia estar abordando aqui, mas o tempo infelizmente é curto. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença do senhor aqui no programa com a gente. Tá? E a você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Antes de encerrar com você, deixar o doutor... Mais uma vez, doutor, muito obrigado. E eu que agradeço, puxa, é um prazer vir aqui, é um prazer conversar assim, tranquilo, das coisas que a gente vive no dia a dia, né? E eu fico muito agradecido pelo convite e sempre que puder vou ter o máximo prazer em vir aqui. As portas estão abertas para o senhor aqui com a gente. A você, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Espero vocês aqui na próxima semana, que Deus abençoe. Que você tenha uma semana repleta de realizações. Muito obrigado.